Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula de algoritmia. O meu nome é Henrique Fidalgo e vamos começar aqui então a desenvolver algoritmos. Ahm, Vamos começar por o algoritmo tem que ter estas formas específicas e as duas principais, digamos, são o iniciar e o terminar. E estas são obrigatórias e, portanto, o flow algoritmo já as coloca obrigatoriamente. O que eu vou fazer aqui é vou criar um programa. Isto obviamente depende daquilo que queremos fazer, mas eu vou começar por criar um programa que me vai mandar uma mensagem para o ecrã. E portanto, para isso, eu tenho aqui o fluxo de informação. Esta seta que está aqui é o fluxo, quer dizer que o algoritmo começa aqui, tem fluxo de informação para o fim, não faz absolutamente nada, tem o início e o fim. Eu vou carregar aqui na seta e vou encontrar aqui umas quantas instruções, umas quantas formas que eu posso adicionar ao meu algoritmo. Vamos vê-las a seu tempo, uma a uma. Neste momento vamos ver aqui o escrever. Portanto, o escrever é uma forma que ele vai adicionar, conforme eu carregar ali na seta, ele vai adicionar aqui esta forma nesta posição. Se eu carregasse noutra seta, noutra posição, ele obviamente que inseria sempre à frente do fluxo de informação. Portanto, esta forma diz aqui escrever, eu vou clicar duas vezes e ele vai-me abrir aqui a opção para essa forma. Ele diz aqui, a instrução escrever avalia uma expressão e apresenta o resultado na janela da consola. Muito bem, eu vou começar por, para já não quero fazer cálculo nenhum, quero só que ele me escreva uma frase. Portanto, tudo o que são frases, são textos, digamos assim, nós definimos como se fossem strings. Strings é um tipo de variável que existe na programação, que quer dizer conjunto de caracteres. E sempre que é um texto, eu devo ter, esse texto deve estar entre aspas. Portanto, eu vou abrir ali aspas, ver se consigo aumentar um pouco mais, mas não. Vou abrir aspas e vou escrever aqui uma frase, aquela típica Olá mundo. E eu gosto de ter um bocadinho mais. Eu estou aqui. Pronto, qualquer coisa assim deste género. Ok? Fecho com aspas. E tenho lá a frase, então, olá mundo, reticências, eu estou aqui, fecho aspas. Muito bem, vou fazer aqui um ok, ele vai adicionar essa forma, o escrever vai lá sempre ficar, para eu identificar que aquela é a forma de escrever e depois a minha frase entre aspas. Muito bem, então agora quero ver o resultado disto. Para ver o resultado, eu tenho aqui o botão de executar. Portanto, eu vou carregar no executar e ele vai-me abrir automaticamente a janela de consola e vai mostrar qual é o output desse algoritmo. Pronto, este é o meu output. Eu posso limpar aqui a janela de consola, voltar, ele pergunta-me se eu quero apagar, eu digo que sim, voltar a carregar no executar e ele executa novamente o meu algoritmo. Okay? Eu vou fazer aqui outra coisa, que é só reduzir aqui a janela de consola, para ser visível no ecrã, e vou limpar e vou agora executar outra tarefa que é o passo a passo. Portanto, o passo a passo também está aqui na consola, na janela principal. Eu vou colocar na consola, mas é a mesma coisa. Vou carregar e o que ele vai fazer é, vai identificar, aqui com uma cor, vai digamos que mostrar em que passo está do meu algoritmo. Ele neste momento está a ver esta forma e vai sair daqui para o próximo fluxo. Portanto, ele vai ter que executar o que está nesta janela. Se eu carregar novamente no passo a passo, ele passa para o fim e sai da tarefa e executou a tarefa que lhe é pedida aqui nesta forma. Portanto, em algoritmos mais complexos eu consigo ver em que forma é que ele está e às vezes é muito útil para fazermos o chamado debug, ou detectar o erro do meu algoritmo e tentar corrigir o erro de lógica que possa ter esse algoritmo. Muito bem, para parar o meu algoritmo faço aqui terminar, ele deixa de executar, vou fechar aqui a janela e vou acrescentar aqui alguma coisa a este algoritmo. Vou alterar, digamos assim, vou fazer um pequeno cálculo. Para isso, vou carregar aqui nesta seta, entre o principal e o escrever, e vou acrescentar aqui o declarar. Portanto, o declarar, ele acrescenta com esta forma, vou carregar duas vezes. O declarar serve para nós declararmos variáveis. As variáveis são, digamos, contentores de informação. Ou seja, eu vou declarar uma variável que depois vai ter um tipo de dados dentro dessa variável. Habitualmente o tipo de dados está aqui. Eu tenho aqui inteiros, são números inteiros, números reais, ou seja, números que tenham parte decimal, texto
ou então booleanos. Os booleanos são duas coisas, ou é true ou é false, ou neste caso é verdadeiro ou é falso, só pode ter uma dos dois tipos. Neste caso eu vou definir dois números inteiros, portanto, duas variáveis com números inteiros. Vou dizer que é inteiro e vou colocar aqui o nome das variáveis. Eu vou colocar num1 e vou separar, vou criar logo mais variáveis, portanto vou colocar aqui vírgula e vou criar num2, portanto, ou seja, estou aqui a criar duas variáveis, uma vai se chamar num1, outra num2. Como eu quero que essas variáveis tenham depois um cálculo entre si, vou criar uma outra variável para me guardar esse cálculo. E neste caso, a variável que eu vou guardar vai ser o resultado, que poderia ser podia ter outro nome. Obviamente que as variáveis depois depende da pessoa que está a fazer, que está a fazer o algoritmo e obviamente também do algoritmo e do objetivo que se pretende com esse algoritmo. Ok, vou fazer aqui OK. Ele cria-me então as três variáveis do tipo inteiro, número 1, número 2 e o resultado. Se quiséssemos criar mais variáveis, sobretudo de outros tipos, então era aqui que eu teria que criar outra forma para criar essas variáveis. Eu posso criar várias formas para declarar variáveis. Importante mesmo é declará-las e devem ser declaradas logo no início do algoritmo. Ok, a seguir o que eu vou fazer é vou fazer algum cálculo, vou atribuir, digamos assim, valores a essas variáveis e fazer algum cálculo com elas. Para isso, eu vou utilizar a forma atribuir, vou dar um duplo clique e vou começar pela variável num1. Portanto, eu vou dizer que o num1 vai ser igual a, e aqui eu posso ter uma expressão ou um valor. Neste momento, como estamos a iniciar, eu vou-lhe atribuir apenas um valor. Portanto, eu vou dizer que ela vai ter o valor 2. Faço a mesma coisa para a variável num2. Atribuir. E o num2 vai ter o valor 5. Ok? Aqui eu não consigo atribuir a diversas variáveis logo valores. Portanto, eu vou ter que criar aqui uma forma para cada uma delas. Finalmente, eu vou dizer que o resultado há de ser a soma destas duas variáveis. Portanto, eu vou fazer novamente um atribuir. E agora vou pegar na variável resultado e digo assim, este vai ser igual ao num1 mais o num2. E neste caso eu já estou a utilizar uma expressão e não um número, digamos assim. Vou fazer aqui OK. Muito bem, então já tenho aqui o algoritmo, declarei as variáveis, inicializei as variáveis, disse que elas tinham atribuído valores às variáveis e disse também que o resultado era igual a uma expressão, que neste caso será a soma das duas variáveis que eu criei número 1 e número 2. Falta-me apenas escrever o resultado. Eu vou aproveitar a forma de escrever, vou dar um duplo clique, só que como eu estou a tentar escrever ou quero que o output seja a variável, eu já não vou colocar entre as aspas, porque as aspas servem apenas para texto. Como a variável não é considerada texto, mas sim uma variável, então eu vou só colocar o nome da variável. Resultado. Atenção que o nome da variável deve ser exatamente como ela está. Ou seja, ele é case sensitive. Isto quer dizer que se eu escrever resultado com R maiúsculo, não é a mesma coisa que escrever resultado com R minúsculo. Portanto, e este poderá ser um erro dele, dizer que não encontra, ou informar que não encontra essa variável. Ok, vou fazer aqui OK. Tenho então o meu algoritmo. Vamos ver o resultado. Portanto, eu vou carregar aqui no executar. E lá está, o meu resultado é 7. Eu vou só esmiuçar aqui o nosso resultado a pouco e pouco, vou limpar e vou fazer o passo a passo. Portanto, ele neste momento está a declarar as variáveis, está aqui na declaração. Vou fazer agora, vai atribuir ao número 1 o valor 2, ao número 2 o 5, está a calcular o resultado e está no escrever o resultado. Quando sair desta forma, vai executar o resultado e colocá-lo aqui no fim. Portanto, este é o processo para criar um algoritmo que faça a soma de dois resultados. Eu posso personalizar isto, eu posso dizer assim, mas eu quero que não apareça só o resultado, quero que apareça aqui uma frase antes do resultado. Então eu posso colocar qualquer coisa, entre aspas, o total é
dois pontos, aspas, dou aqui um espacinho, desculpa, um espacinho convém ser dentro das aspas. Neste caso eu estou a criar uma string e depois a variável resultado. Vou fazer aqui OK. Oi, falta aqui um operador. Falta aqui uma vírgula, salvo erro. Confirmar isto. Ora, eu vou só fazer aqui OK, vírgula, OK. Aqui no Flowgoritmo, isto depende obviamente da linguagem que estamos a usar, mas eu vou colocar aqui o i comercial. Vamos só executar. Temos que colocar o i comercial entre a string e a variável. Vamos colocar aqui no play, OK, e pronto, ele já tem aqui o resultado. O total é 7. Portanto, é uma forma de fazer um conjunto, digamos que unir tanto as strings como as variáveis. Salientar novamente que as variáveis não devem estar entre aspas. Ok, e assim produzimos dois algoritmos simples. Na próxima aula vamos continuar aqui a fazer algoritmos.